Ora, muito boa tarde. Cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental, Tiago e Nuno. Segunda temporada. Boa tarde, Nuno. Primeiro Tiago, episódio. boa tarde e bom ano. Um bom ano. O ano começa para nós assim, É, é, em fevereiro. Mais ou menos quando começámos o nosso canal, há um ano atrás. sim, A segunda temporada bate mais ou menos com o início do nosso canal. Que nos traz, ou que nos leva a falar hoje do primeiro tema do ano. é. Fármacos e psicanálise. Ou psicoterapia. Não é? Portanto, Ok, sim, é mais razoável. Ah, então, se calhar passava-te a ti a bola. Portanto, há aqui duas grandezas para falarmos, que é fármacos, medicamentos e terapia. Portanto, são dois métodos, dois utensílios de terapia para combater a queixa, o sintoma que o paciente nos traz. Se calhar entregava-te agora a ti, que é isto dos fármacos, ou farmacoterapia, que é muito exclusiva da psiquiatria e de outras, da medicina no geral, mas em particular da psiquiatria. sim, por acaso é uma questão suculenta e bem mais complicada do que possa parecer. Primeiro que tudo, e em rigor, o tratamento com psicofármacos e o tratamento das patologias do foro psíquico para os médicos, embora haja uma especialidade de psiquiatria, não é exclusivo dos psiquiatras. Ou seja, qualquer médico pode, utilizando as técnicas que achar corretas e que achar adequadas e que se sentir habilitado, pode, tentar ajudar os seus pacientes, com os seus, problemas de foro psíquico. Uh, Só, assim, de uma forma muito, muito tangencial. Por exemplo, é minha convicção de que, os colegas das especialidades físicas, vou tirar para o ar, as reumatologias, os cardiologistas, muitas vezes são melhores terapeutas psicossomáticos do que muitos psicoterapeutas, porque se a abordagem médica for de boa qualidade, o paciente é abordado no âmbito do seu problema físico, mas, também na dimensão psíquica desse problema, sem os descolares um do outro. Ah, Pronto. Dito isto, ah, sim, os psicofármacos são, digamos, a ferramenta principal do trabalho, talvez não sei, do trabalho de um psiquiatra, mas, eh, não são exclusivos, não são ferramenta exclusiva dos psiquiatras, ainda bem. Ah, Posso fazer uma questão já agora? Diz isto. Começo o ano com um questionamento. Hum? Uh, as- eu, por exemplo, tenho reparado que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade em separar algumas especialidades médicas consoante aquilo que têm. Dado que estamos a falar como já referimos aqui no passado, patologias que às vezes, síndromes, questões, sintomas que têm uma subjetividade, um grau de subjetividade muito grande, torna-se difícil o seu diagnóstico. Mas o que é que as pessoas devem estar atentas para ir para a psiquiatria, para, por exemplo, ir para a neurologia, porque as pessoas não estão propriamente esclarecidas. Uhum. ah, Porque é que um pouco. Porque é que eu vou ao fisiatra e não vou ao ortopedista? Portanto, como é que se pode pensar em psiquiatria? Não é fácil resumir em poucas palavras, mas, eu diria mais que é, vou primeiro,
digamos assim, sumarizar o tipo de patologias, queixas que estão mais orientadas para a neurologia, não é? Ou seja, o neurologista aborda o paciente numa perspectiva muito mais fisiológica, biológica, orgânica, claramente. Muito embora os neurologistas também estejam atentos à- às alterações psíquicas, não é, o seu terreno de maior especialidade, que isso também varia de pessoa para pessoa. Ah, ah, pronto. Mas tudo que se prenda com alterações motoras ou que é o grande terreno de eleição dos neurologistas, ou da sensibilidade. Quando eu falo da sensibilidade, estou a falar de perdas de sensibilidade, sensibilidade anómala, hum, alterações da visão, por exemplo. Hum, isto é que eu dava pano para mangas, mas ah, muitas vezes alterações com visão dupla, em que Uhum, ou perda de visão em parte de um campo visual, ah, remetem normalmente para patologias do foro da neurologia. Muito embora a maior parte das dores de cabeça, vamos agora, uma coisa muito mais comum, a maior parte das dores de cabeça seja de origem psíquica, mas eu diria que se calhar é uma boa prática que elas sejam avaliadas pelo neurologista primeiro. Porquê? Porque as causas orgânicas de dor de cabeça, na terminologia técnica cefaleia, uhum, as causas orgânicas podem ter consequências graves, e são, por vezes, tratáveis, curáveis, e têm terapêuticas específicas. Estou a pensar concretamente de situações da clássica enxaqueca, uma série de outras cefaleias que têm terapêuticas específicas e que beneficiam seriamente com essas terapêuticas. Ou seja, evitaríamos assim o risco de psicologizar uh, a dor de cabeça, uh, embora na maior parte dos casos sejam cefaleias de tensão. Mas, primeiro, diria eu, vamos excluir que não há uma causa orgânica corrigível. E depois lidamos com a tensão. Uh, Tensão, ansiedade. Eu prefiro o termo tensão porque a ansiedade não é só. uhum. Pronto. Neurologia, portanto, é um palavreado mais corriqueiro, é mais corpo, psiquiatria é quando já entra na equação a questão da ideia, da mente, do que é Olha, fazendo psíquico. a analogia, fazendo a analogia com os sistemas informáticos, o neurologista está muito mais ligado ao hardware e ao software que gera o hardware, O portanto, firmware. não é só o hardware. O firmware. Exatamente. Olha, o neurocirurgião está mais habilitado a lidar com o hardware. O neurologista com o hardware e firmware. O, o psiquiatra, o mais com o software. Uhum, Embora o psiquiatra também, e na formação do psiquiatra, isso, claro, na formação do psiquiatra isso também lá esteja, mas o psiquiatra também deveria estar atento ao hardware e ao firmware. Não é não trabalhar de costas para, quanto mais não seja, para, sei lá, remetermos aquela cefaleia estranha
que surge numa pessoa, vamos pôr, a maior parte das cefaleias são cefaleias de tensão. Um, e numa pessoa que nós já conhecemos há uns tempos, teve cefaleias de tensão e que agora, de há uns meses para cá, tem umas cefaleias que têm características um pouco diferentes. E isto deve, não é fácil, mas deve tocar-nos o alarme para que possa ter uma outra causa e investigarmos essa causa, ou Uhum. mandarmos investigar. Se não nos sentirmos à vontade para isso, uh, porque pode ser uma causa corrigível. Um, pronto. Voltando só mais aqui aos psiquiatras e aos fármacos. Uh, Nós falamos hoje em dia da maior parte dos medicamentos, não é só dos psicofármacos. Mas a maior parte dos psicofármacos são oriundos de meados do século XX. Ou seja, na primeira metade do século XX, não havia quase opções farmacológicas decentes para tratar as pessoas com problemas psíquicos. As pessoas com problemas psíquicos eram tratadas eh, com uma panóplia bastante resumida de fármacos e com meios físicos, Invasivos. essencialmente invasivos, mais ou menos invasivos. Os ricos com meios eh, menos invasivos, os pobres com meios mais invasivos, mais eficazes, portanto, que curavam muitas vezes as patologias de vez, não é? Eh, Enfim, não me queria esticar por aí, mas em dada altura, com a descoberta da microbiologia, como acontece frequentemente em medicina, quando se descobre algo de substancialmente diferente, fica a ideia de que tudo pode ser explicado por aquilo. Então achava-se que a doença mental era oriunda de invasão por determinado tipo de micróbios, não é? Na altura não se fazia grande distinção se eram vírus ou bactérias, não é? E uma das soluções para tratar a doença mental grave era extrair os focos de infecção. Portanto, os pacientes, nomeadamente com esquizofrenia ou com mania, com episódios de mania, eram extraídos os dentes, para começar, como foco de infecção. Nas mulheres, era feita esterectomia. Estamos a falar de uma altura também na medicina em que a cirurgia não era tão segura como é hoje. Portanto, muitas destas pessoas morriam nas intervenções ou na sequência das intervenções para livrar as pessoas desses potenciais focos de infecção, uma vez que seria a infecção que geraria a, a doença psíquica. Isto é só um exemplo. O tirar de dentro para fora. É, mas o tirar de dentro para fora, algo que abra a porta a influências malignas, invisíveis, que vêm de fora para dentro. Uhum. É uma coisa muito no nível do psicótico, da fronteira com o, est- com o outro não, com o exterior. Sim. O outro nem é ouvido nem é chamado. Uma espécie de paranoia? Desconfiança? Quando não se sabe, nós desconfiamos, não é? Pois. E na altura, o que dominava. Se calhar daqui por 100 ou 200 anos um gajo estará a gravar. Se calhar nessa altura já não se gravam coisas, a gente pensa nelas e elas acontecem. Uhum. Mas daqui, há um gajo qualquer vai estar a gravar e dizer, pá, os gajos antigamente tinham só, pá, uns 20 ou 30 fármacos, e achavam que sabiam tudo. Pronto. Mas pá, a partir de meados do século XX, provavelmente, respaldada na experimentação, em seres humanos, foi feita no, no, na sequência da Segunda Guerra Mundial,
nasceram uma série de novos fármacos, os primeiros antidepressivos, os primeiros antipsicóticos, e com o risco de estar aqui a fazer uma imprecisão histórica, mas eu creio que os barbitúricos eram anteriores à Segunda Guerra Mundial, quase certeza. E isso é logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, 60, que surgem pela primeira vez uns novos fármacos, as benzodiazepinas, um grupo de fármacos, as benzodiazepinas, que a maior parte das pessoas deve conhecer por os azepams, os diazepams, os lorazepams, os bromazepams, hum, essa família de fármacos que vieram substituir com grande vantagem os barbitúricos. Eh, São hoje muito diabolizadas, mas pronto, isso depois a gente vá noutra altura. Ahm, e essas ferramentas que se têm vindo a desenvolver, só uma curiosidade histórica engraçada, o primeiro antidepressivo que surgiu a partir de um antituberculoso, o ácido isonicotínico, que se percebeu que melhorava o humor dos pacientes tuberculosos. Ah, inclusivamente algumas pessoas nessa altura acreditavam que ele não matava os bacilos da tuberculose, melhorava, era o humor dos pacientes tuberculosos e, portanto, a resposta imunitária era mais exuberante e conseguiam erradicar a infecção. Essa hipótese não está tirada de cima da mesa, porque efetivamente as pessoas com tuberculose, quando fazem tratamento com esses agentes, ainda hoje se utilizam, melhoram francamente o humor. Foi-se atrás do mecanismo de ação a nível cerebral desse agente e nasce assim o primeiro antidepressivo. Não tenho a certeza. Creio, mas isto com imensas reservas, que foi a trimipramina. Não tenho a certeza. Pronto. E a partir daí foram-se envolvendo outras moléculas similares, aparentadas, e deu origem à panóplia que nós temos hoje de antidepressivos. de Queria várias só dar um gerações. saltinho. Fiz assim esta revista histórica, mas durante muito tempo, e ainda hoje um bocado, a psicoterapia, a psicanálise e fármacos sempre foram vistos como dois grandes antagonistas. Mais uma vez, é uma visão paranoide, manicaísta, da realidade. Eh, Ambas as formas de abordar a patologia psíquica têm o seu lugar e que não é antagónico, não é mutuamente exclusivo. Ah, Aliás, o objeto de tratamento é um só. Portanto, se ambos se colidirem é porque um ou os dois estão na rota errada. Mas pronto, é a minha impressão de que hoje já há uma visão um pouco mais saudável da, da coabitação das duas formas de tratamento. Pronto. Quer da ajuda que os fármacos podem dar à psicoterapia, hum, quer numa outra dimensão do campo onde cada um dos dois pode agir melhor. Hum, Muitas vezes as pessoas estão, vou dizer uma piadinha, mandam um marido ao psiquiatra para tratar umas coisas que de facto são, como se costuma dizer vulgarmente, feitio. Os fármacos não alteram
a personalidade, agora não lhe vamos chamar feitio, os fármacos alteram o humor, a iniciativa, reduzem o nível de ansiedade, ajudam a focar a atenção, afetam coisas mais fisiológicas como o apetite, o sono, mas não alteram a personalidade. Isso é um receio muito comum que a pessoa É, apresenta é. Esta ideia de que os psicofármacos podem alterar a personalidade, por um lado é um receio, por outro lado é um desejo. Não é? Vou ser chalaças, mas a esposa que manda o marido para o médico no, na, na- no sonho de que hajam uns fármacos que mudem o mau feitio do gajo. Pois não vai acontecer. Quando muito, nós podemos embutar um pouco mais o indivíduo. Também assim é preciso que a pessoa aceite ficar embutada. Portanto, aqui eu acho que é uma distinção que eu acho que é muito importante de fazer. Uhum. Que enquanto a psicoterapia, sobretudo a psicoterapia psicanalítica, e quando eu falar agora de psicoterapia, sempre referir-me à psicoterapia psicanalítica, a menos que diga de outra forma. A psicoterapia é talvez a única ferramenta que talvez consiga tocar a personalidade. Ou seja, agora mais na tua área e junta-te à canção, mas é muito mais pela via do conhecimento. Sim, Pelo menos tem muito esta ideia que o pessoal diz, não, vai fazer psicoterapia para mudar. Não vai fazer psicoterapia para mudar porra nenhuma. Vai fazer psicoterapia para se perceber melhor a si próprio, para se conhecer melhor a si próprio. E depois, talvez consiga mudar, se quiser mudar. Porque sim, pode acontecer que a pessoa, ah, percebendo, compreenda, mas eu não quero mudar. Eu quero manter essas características, essas minhas características, e estou disposto a pagar o preço que elas me acarretam. Mas sim, opta, não está a ser vítima passiva de si próprio, da sua natureza. E essa eu acho que é o território de eleição da psicoterapia. sim. Uh, Muito mais do que os fármacos aí não fazem. Felizmente. Pois, eu acho que sim. A psicoterapia, entramos no mundo do conhecer-se a si próprio, ou seja, do conhecimento. Por um lado, e é complexo, porque se trata de conhecer, reconhecer, portanto, ah, eu trabalhar qualquer coisa que já tenha em mim, que ainda não era propriamente conhecimento, mas que passou a ser um conhecimento, talvez dito de uma forma mais topológica e corriqueira, o que era antes inconsciente passou a ser uma coisa mais consciente. Pronto. Mas também há circunstâncias em que as pessoas não têm isto, ou seja, e aí temos de criar um caminho mais profundo de criar um conhecimento de raiz, ou mais novo, mais profundo, pelo menos, uh, também a partir da pessoa. E aí já se trata de um trabalho mais desafiante, não se trata propriamente de recuperar conteúdos ou ideias perdidas, tempo, que foram alvo de recalcamento ou de repressão, não só interior, mas também exterior, porque a repressão, o recalcamento, tem muito uma base moral, ambiental, ou seja, de a pessoa criar, sem querer, forças dentro de si, vozes que criticam, que abafam, coisas mais idiosincráticas. E aí pode surgir esta ideia de levar a pessoa mais de encontro a ela própria, a algo que se perdeu pelo caminho, a algo que se abafou pelo caminho.
E este será, obviamente, o caminho da terapia. Muitas vezes estes caminhos assustam. Assustam, e também trazem com ele o sintoma. Por exemplo, a ansiedade e uma forma, mas aqui corrijo-me, uma forma de sinergia será, eh, talvez, a farmacoterapia trabalhar ou dar um bocadinho de adaptabilidade à pessoa em termos de diminuir os seus níveis de ansiedade e, concomitantemente, torná-la mais calma, mais predisposta para se ouvir aquilo que era angustiante ou que lhe causava mais ansiedade ou receio, etc. Que é tornar a ansiedade lidável, porque Pois, ela pode ser a tolerável. um nível tal que é insuportável e, portanto, nem sequer há psicoterapia. Claro, e uma pessoa que, por exemplo, está completamente melancólica, Não se levanta para ir às exatamente, sessões de análise, fica na pronto. cama. E obviamente que aqui a farmacoterapia pode ser uma potencial e inestimável aliada a um Ah, processo sim, psicoterapêutico sim, que vai levar a pessoa sim. a um novo caminho que a farmacoterapia abriu. Portanto, abriu atenuando um É, sintoma que era eu gosto muito. mais da ideia do manter o navio a navegar, porque esta história, eu tenho muito esta ideia. No passado, a psicanálise para os ricos podiam ir à doca seca. Hoje em dia, só os ricos é que podem ir à doca seca. Não é? A maior parte das pessoas tem que continuar a navegar, tem Pois, que continuar a trabalhar, tem que continuar a cuidar das pessoas que estão ao seu cuidado, tem que continuar a viver. Portanto, num determinado nível de ansiedade ou depressão, isto não seria compatível com continuar a vida a fazer manter os seus afazeres. E entre eles, a própria psicoterapia. A pessoa acabaria por interromper o processo psicoterapêutico. pois. Já agora, uma achiga para, para quem é não psi, isto pode parecer um bocado estranho, mas é durante o processo psicoterapêutico, muitas vezes são disputados processos depressivos e ou ansiosos, hum, que são indispensáveis para a cura. A cura, pronto, já disse. A geneira. Não, esqueçam a cura. Que são indispensáveis para que a pessoa possa sentir-se melhor, Progredir. possa estar melhor. E isso, enquanto não passar por esses processos, não vai melhorar. Portanto, aí, Isso é uma ideia que ainda hoje é muito estranha, não é? Porque a pessoa, ao procurar um método terapêutico, um método de fazer terapia, é-lhe muito estranho, mas eu vou ter que ficar pior antes de ficar melhor. sabe o que é engraçado? Hum, essa é uma ideia que não é nada estranha para os homeopatas, nem para a medicina tradicional chinesa. Uhum. A coisa que para melhorar a- pode provocar ali durante um período um agravamento. E para os osteopatas também. Os osteopatas estão habituados a, depois das suas manipulações, as pessoas até poderem sentir-se um pouco pior das queixas que as levam à homeopatia, para depois começarem a melhorar. Ou seja, o saber comum e a medicina tradicional têm essa ideia de que a melhoria é linear, se existir será linear, mas noutras formas de tratamento, hum, essa ideia de às vezes os sintomas pioram antes de começar a melhorar, um bocadinho como quando se espreme uma borbulha infectada, aquilo dói como caraças, e depois de sair, olha, lá estão os As miasmas, impurezas, as bactérias. Depois de saírem as impurezas, o organismo restaura-se. Ah, da mesma forma, psiquicamente também, há ali uma altura que se calhar nós temos que espremer a borbulha e aquilo dói, e depois de espremida a borbulha, cicatrizamos, reorganizamos e, e pronto.
e não volta a haver infecção naquele sítio, supostamente. Pois. Eh, Mais uma bola que eu queria tirar para a frente, que eu acho que é importante que fique no ar, é nem a psicofarmacoterapia, nem a psicoterapia são omnipotentes. Ou seja, a psicoterapia não cura todos os problemas da personalidade. Os fármacos não curam todos os problemas do comportamento. Ahm, Uns podem dizer que as limitações são muito grandes, são muito pequenas, isso não é mensurável, mas que existem limitações, existem. Claro. Vou atirar para o ar. Foi a primeira que me veio à cabeça. Por exemplo, na perturbação delirante, mais comum, o nome antigo era paranoia, a mais falada, digamos assim, é o ciúme patológico. Por exemplo, é um tipo. Há vários tipos de perturbação delirante. Eu diria que talvez aquela assim mais comum deve ser mesmo o ciúme patológico. Hum, eu duvido que algum paciente com. Eu não acredito que a psicoterapia possa melhorar um paciente com uma perturbação delirante de ciúme. Ah, e os fármacos também não melhoram, não curam estes pacientes. Ou seja, estes pacientes que naturalmente rejeitam a medicação, rejeitam a terapêutica porque eles não têm a noção de que estão doentes. Já agora vou tirar para, para a frente um palavrão. Pronto. Estes pacientes apresentam a nosognósia, a incapacidade de perceberem que estão doentes. Hum, é só o palavrão, mas é giro para divulgar. Hum, mas quando estes pacientes fazem medicação, por um outro motivo qualquer, ou compulsivamente, hum, as ideias delirantes de ciúme continuam lá. Normalmente agem menos, ou seja, o indivíduo continua a desconfiar do parceiro ou da parceira, mas age menos em conformidade e, portanto, é menos incómodo para os outros. Portanto, cria uma situação mais compatível com uma vida em sociedade. Ou seja, mais uma vez, o fármaco não é omnipotente. O fármaco faz o que pode e o que pode é isto. Mais do que isto, não vamos estar à espera porque não vai acontecer. Isto só como exemplo de que muitas vezes é esperada quase uma omnipotência do fármaco ou uma omnipotência da terapia. Uh, Todos nós, então os psis estão fartos de ouvir esta conversa. Epá, como é que aquele gajo ou aquela gaja faz terapia há 10 anos e ainda está tão mal? Epá, a psicoterapia não é omnipotente. Há traços da personalidade que não são tão fáceis de abordar. Se calhar naquela psicoterapia com aquele psicoterapeuta não são abordáveis, mas E estamos a falar de uma forma de psicoterapia que não trabalha, vou dizer aqui uma palavra, também assim é feio, que não trabalha pela manipulação, que trabalha pela análise, pela apresentação e pela relação que se estabelece com o paciente. Ou seja, é o paciente que decide. E muitas vezes hum, esta capacidade de decisão, se poderia chamar assim, que é uma coisa muito redutora e simplista, não existe. Não é? E como é que se pode ir capacitando ou ajudando a pessoa a capacitar-se, ela própria, para não cair nesta armadilha, não é? De pensar, sistematizar e ir sentindo o que é que pode ser benéfico para ela. Diria que este é um dos grandes obstáculos, portanto, a pessoa sair daquela parte mais sintomatológica, masoquista, não é?
do gozo, do sintoma. Que os sintomas, isto depois é uma coisa controversa. Tem uma parte que é um familiar, que tem uma, são familiares, são coisas conhecidas, são terrenos. Eu aqui sei onde ponho os pés, mas é um terreno de porcaria, não é? Pois, mas para quem nunca conheceu mais nada senão a porcaria, aquele Pois, pode ser o único terreno que existe. exatamente. Apesar de sonhar com outro que nunca viu. É, agora fizeste-me pensar no, nos monstros do Bruno Bettelheim, que é na psicanálise dos contos de fadas, ele defende que nós devemos contar as histórias populares às crianças como elas são, não estas histórias castradas que são contadas agora aos meninos, em que o lobo mau afinal é uma espécie em vias de extinção, até era boa pessoa, ele não comeu bem a avó. Não, as crianças precisam do monstro, do dragão, do diabo, para darem nome, porque o monstro já lá existe, não tem rosto. Pois, Portanto, esse sonho já lá existe, não tem rosto. E aí, como agora vou construir eu, esse rosto é individual, é de cada um de nós, é interno. E o ideal é que na terapia nós consigamos descortinar, escutar o rosto daquela pessoa em particular, para que ela possa chamar o seu sonho, dar nome ao seu sonho. E aí já pode persegui-lo. Até então, eu estou a caminhar estou a fazer um caminho, num caminho de porcaria, mas é o único que eu conheço. Imagino que há outros, mas quais? E quando estes ganharem corpo, então eu posso tentar mudar da porcaria para outra coisa, seja ela qual for. pois, e não é de admirar que surjam muitas metáforas do terapeuta como uma espécie de farol ou bússola, que dê algum sinal, não é? Dentro da geografia, aqui pode estar um sítio diferente. Pode, não significa que esteja, porque é uma descoberta a dois, não é? O estará. Hum. Estará aqui um sítio diferente? Hum. Isso isso é. De onde é que lhe vem essa ideia? Não é? Esta pergunta, assim, muito generalista, permite talvez a pessoa inquirir se é genuinamente meu ou estou a fazer aquilo que, vamos lá tirar uma padrada na mãezinha, ou estou a fazer aquilo que a minha mãezinha me disse para fazer. Estou a ser o bom menino que a minha mamãe disse para eu ser. Quem diz a mamãe diz o senhor padre, diz o líder, o nosso querido líder, diz seja o que for. Algo que é externo a mim, mas que eu internalizo, e passa a fazer uma parte. Olha, mais uma vez, hoje estamos cheios de bactérias. Mais uma vez, como assim meio um furúnculo, um abscesso que eu tenho ali, não é? Que é aquilo que me permite andar, porque, olha, bom, agora vou ser mais. É assim um tipo um furúnculo na virilha. O tipo anda para ali a coxear, anda assim sempre meio costo, até faz doer as costas e tudo, não é? Tem ali aquele crescimento bacteriano na pele, aquele furúnculo, que tem que ser espremido, tem que ser purgado, não é? Para que a pessoa possa caminhar sem ele. Mas sempre teve o furúnculo, é pá, doutor, mas se a gente espremer isso, eu depois não caio? Como é que eu ponho os pés no chão se não tiver o furúnculo? Sim. Ah, se calhar antes de passarmos às marteladas, tradição que continua, a nova temporada. Ah,
Somos de tem a ver tradições. com uma inspiração que nos é muito querida. É. Eu diria que quanto mais. Epá, e o tempo acabou. Uh, quanto mais uh, nos aproximamos desta parte do software, como diríamos no início, em terreno, estamos em terreno cada vez mais abstrato e subjetivo. Portanto, a psiquiatria uh, ainda preza, ainda tem aqui um pé em algo mais de firmware. Uh, Sim, sim. portanto, acho que há este percurso aqui que quando chegamos à psicoterapia estamos a lidar com puro software, com pura abstração, pura subjetividade. Uh, o que às vezes para as pessoas, pronto, o abstrato é mais ambíguo, não é? Não é uma coisa de concreto, não tem nada. Filme, a imagem o que é este software, são as aplicações que nós instalamos no telemóvel. Eu até estava a pensar no código, na algoritmia, não é? Portanto, o software todo ele é código. É, Sim, mas eu acho que nós na psicoterapia não tocamos o código. pois não, nós estamos ao pé da pessoa que está a programar o seu código e damos outra linguagem de programação para a pessoa usar, se quiser, Sim, para sim, sim. encontrar a sua algoritmia cada vez mais complexa, não sei. Ou, Mas eu acho que às vezes ainda vai por coisas tão básicas quanto explicar à pessoa, não é explicar, isto é uma posição arrogante, ajudar a pessoa a encontrar aplicações que tem no telefone que ela nem sequer sabia que lá estavam. sim, Todos também. nós temos uma série de porcarias dessas instaladas no telefone que nós nem sequer sabemos para que é que bem como é que se utilizam ou para que é que servem. Afinal, podes usar aqui o telefone para acordar de manhã. Exatamente. Eco, como diria o Mark Ah, Twain. ou até, ou até, já que vivemos num mundo que qualquer dia os telefones são tudo menos telefones, sabe que pode usar o telefone para telefonar ao outro. Uhum, uhum. Chamar, pedir ajuda, por exemplo. Enfim, É, ou seja, permitir, no fundo, ajudar o outro a descobrir o seu próprio telefone. pois, a explorar o seu equipamento também. Mas olha, faço minhas as tuas palavras. Mas às vezes é tão básico quanto, e olha, e também serve para telefonar e atender chamadas. Pois, e que vivemos numa era que cada vez introduz mais coisas, informação. Não sei se conhecimento, aí tenho dúvidas, mas informação, talvez maior acesso ao conhecimento, mas também a facilidade de acesso a este conhecimento, nem sei se sempre é benéfica. Mas isto, pronto, já acho que já abre outra discussão, de outro debate. Marteladas. Nuno, joga. Eu não me ocorre nenhuma, Nenhuma? não? Vá, humilha-me, vá, vá, vá. Estás com essa expressão, não sei. Eu pensava que tinhas. Epá, então, venham elas. Olha, eu pensei numa. Talvez um filme um pouco temático. uh, não sei se muito simpático para a psiquiatria, que é O Voante sobre o Ninho de Cucos. Dos anos 70, não sei muito bem Espera o aí. ano. Fins dos anos 70 talvez. Que retrata a história uh, do indivíduo que é institucionalizado e sujeito aos maus tratos, não é? Ao,
ao forcing eh, de uma terapia ou de uma institucionalização que se tornou nada terapêutica. Fazia assim uma pequena súmula, pronto, de um filme, obviamente, que merece ser visto, acima de tudo. É muito interessante porque aquele indivíduo em concreto era também altamente não manuseável em psicoterapia. Exato. A minha impressão é que aquele indivíduo tem uma perturbação da personalidade de tipo borderline. Ahm, Aquele indivíduo era tão maltratado em psicoterapia quanto seria em psicofarmacologia. Por uma outra questão, também ele tem algum grau da nosognosia, parte um. Parte 2, ele não vê motivo nenhum para ser tratado e não quer ser tratado. Portanto, dificilmente conseguirá ser tratado a não ser coercivamente, como que foi o caso. Pois. E pronto, e que não acabou nos melhores termos, não é? O, Sim. o sujeito desaparece, por assim dizer. Mas, Digo isto, o sujeito desaparece, não o digo lato, em sentido lato, mas sim, sim. também me lembrei de outro filme que acho que também pode contribuir para o enriquecimento do tema, que é o Shutter Island. Embora seja muito, talvez irrealista, do ponto de vista assim mais verídico, mas acho que é um exercício interessante porque somos confrontados com uma espécie de filme noir, de investigação policial. Atenção que isto tem spoilers, o que eu vou dizer, e que somos confrontados com uma investigação policial em que o indivíduo estava, por assim dizer, à procura de um fugitivo, que era ele, e que se Hum, descobre que depois ele era um paciente da instituição, o polícia, eh, eh, e que andava, foi exposto a uma espécie, eu não sei se lhe chamo psicodrama, ou de alternativa terapêutica, porque era um indivíduo que estava a ser medicado, retiraram da medicação, segundo o que eu me lembro. Ele foi exposto à força do seu delírio e à força das suas alucinações, uh, e o objetivo deste psicodrama era alinhar na sua realidade neodelirante e, por alguma forma, ajudá-lo a encontrar lá está, essa saída ou o reconhecimento que ele estaria doente. A saída desse termo mais caro que eu agora sei, mas não consigo replicar verbalmente. a A nosognosia. nosognosia, sim. É. Pronto. Mas, eu do Shutter Island só me lembro de uma imagem, quase a preto e branco, do indivíduo sentado na entrada de um edifício. Já vi o filme há muito tempo. Eh, mas é muito nessa linha que só disseste uma coisa que eu achei muito interessante. E há alguns filmes norte-americanos que vão nesse sentido, que têm esse tema, mas foi algo que aconteceu muito mais do que diria, talvez está a acontecer hoje, mais uma vez na segunda metade do século XX, que foi fazerem-se experiências comportamentais, farmacológicas e comportamentais. Sim. Hum, Algumas delas acabaram por cair em desuso ou descrédito, hum, sem que lhe tenha sido reconhecido algum mérito, porque eu acho que em saúde mental também se anda sempre à procura da solução perfeita. Hum, E não da suficiente. é, e pronto, e depois fica-se pelo caminho. Nem se fica, nem com a suficiente, nem com nenhuma. Pronto. Um clássico nessa linha, então.
Lembro-me do Dom Juan de Marco, em que o psiquiatra, desempenhado pelo Marlon Brando, ehm, se recusa a medicar o paciente porque ehm, não vê as queixas que ele exibe, com as alterações do comportamento dele, forçosamente como doença. Eh, nesse aspecto é um filme muito engraçado e que acaba com uma solução engraçada em que, em aliança com o paciente, o psiquiatra lhe diz, o consegue convencer, a única forma de tu saíres do internamento compulsivo é tomares a medicação e renegares o teu delírio. E ele faz isso exatamente. Toma a medicação, renega o delírio e sai em liberdade, porque senão ficaria preso. Uhum. Pois. Bem, muitos outros exemplos existirem e existiriam, lápis aqui no meu português, mas, bem, não se pode dizer tudo. Não, não fica nada para descobrir. Pois, enfim, eh, chegamos aqui ao fim do nosso primeiro episódio da segunda temporada. Nuno, vejo que estás com uma aura tão iluminada, o sol bate. Epá, o sol está-se a meter comigo, mas quando acabarmos eu vou conversar com ele. Aí tá, pareces uma figura angelical, muito divina, pá. A minha sabedoria emite luz, pá. Mas olha, sabes que os buracos negros do espaço não são visíveis. A única coisa que nós conseguimos ver é uma aura que eles têm à volta, ahm, que se prende precisamente com aquilo a que nós chamávamos vazio. Pois, Portanto, enfim, encerramos o nosso primeiro episódio e voltaremos em breve. Até lá.